O ônibus balançava violentamente na estrada esburacada, cada solavanco me fazendo questionar se eu realmente deveria estar ali. 10 anos. 10 anos desde que eu tinha posto os pés naquela cidade. A última vez que vi meu pai, ele estava me expulsando de casa, com os olhos cheios de ódio e a voz tremendo de raiva. Se você sair por essa porta, não volte nunca mais, ele tinha gritado. E eu não voltei. Até agora. A paisagem pela janela era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. As árvores pareciam mais altas, as casas mais velhas, como se o tempo tivesse passado mais rápido aqui do que no resto do mundo. O ônibus parou na única parada da cidade, e eu desci, sentindo o peso da mochila nas costas e o peso do passado no peito. A caminhada até a casa foi silenciosa, exceto pelo som dos meus passos no asfalto rachado. O portão de ferro ainda estava lá, enferrujado e rangendo quando o empurrei. O jardim, outrora bem cuidado, agora estava cheio de mato alto e folhas secas. A casa parecia menor do que eu lembrava, mais sombria, como se tivesse encolhido com o tempo. "O que você está fazendo aqui?" A voz grossa do meu pai ecoou da varanda. Ele estava sentado na cadeira de balanço, o cabelo completamente grisalho, o rosto marcado por rugas profundas. Mas os olhos ainda tinham aquele brilho de ódio que eu conhecia tão bem. "Vim cuidar de você", respondi, segurando a mochila com mais força. "Nenhum dos seus filhos quis fazer isso, então aqui estou." Ele riu, um som seco e amargo. "Cuidar de mim? Você? Depois de tudo que fez?" "Eu era um adolescente, pai. Errei. Mas você também errou ao me expulsar." Ele cuspiu no chão, como se minhas palavras fossem veneno. "Errei? Você quase matou seu irmão." "Foi um acidente." Gritei, a raiva subindo como uma maré. "Eu não sabia que ele estava atrás da porta." "Acidente ou não, você fugiu. Abandonou a família. E agora volta, esperando o quê? Um abraço? Um perdão?" "Espero nada. Só vim fazer o que os outros não tiveram coragem." Ele olhou para mim por um momento, os olhos estreitados, como se tentasse decifrar minhas intenções. Depois, virou as costas e entrou em casa, deixando a porta aberta. Um convite? Uma armadilha? Não importava. Eu já estava dentro. A casa cheirava a mofo e desprezo. Cada canto, cada móvel, parecia guardar um segredo, uma lembrança dolorosa. Meu quarto ainda estava lá, intacto, como se o tempo tivesse parado. As paredes ainda tinham os posters de bandas que eu adorava, a cama ainda estava desarrumada, como se eu tivesse acabado de sair. "Ninguém mexeu aqui", disse minha irmã, Clara, aparecendo na porta. Ela estava mais velha, mas ainda tinha aquele olhar de menina assustada. "Depois que você foi embora, papai proibiu que tocássemos em qualquer coisa sua." "Por quê?" perguntei, sentindo um nó na garganta. "Ele disse que você era um fantasma. E fantasmas não merecem ser lembrados." Clara olhou para mim, seus olhos cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Medo? Piedade? Não importava. Eu não estava aqui para ela. "Onde está o velho?" perguntei, mudando de assunto. "No quarto. Ele passa a maior parte do tempo lá. Diz que não quer ver ninguém. Exceto eu, aparentemente." Ela riu, um som triste. "Ele não quer você aqui. Só não tem escolha." "Ninguém tem", murmurei, saindo do quarto e indo em direção ao quarto do meu pai. A porta estava entreaberta. Empurrei-a devagar, e lá estava ele, sentado na cama, olhando para uma foto na mão. Era uma foto de família, tirada anos atrás, quando ainda éramos uma família. "O que você quer?" ele perguntou, sem olhar para mim. "Quero saber por que você me chamou de volta." "Eu não te chamei." "Então por que estou aqui?" Ele finalmente olhou para mim, e pela primeira vez, vi algo além de ódio em seus olhos. Vi medo. "Porque eu estou morrendo", ele disse, a voz quebrada. "E eu não quero morrer sozinho." A revelação me atingiu como um soco no estômago.
Morrendo? Como? Por quê? Ele não deu detalhes, apenas virou o rosto e disse que não queria falar sobre isso. Mas eu precisava saber. Precisava entender por que, depois de tudo, ele tinha me chamado de volta. E assim, meu retorno à casa da minha infância começou, com mais perguntas do que respostas, e um passado que parecia determinado a me perseguir. A casa era um labirinto de memórias, cada canto sussurrando histórias que eu preferia esquecer. O cheiro de mofo e desprezo impregnava o ar, como se as paredes guardassem rancor por cada momento que eu havia passado longe. Meu quarto ainda estava lá, intacto, como se o tempo tivesse parado. As paredes ainda tinham os postés de bandas que eu adorava, a cama ainda estava desarrumada, como se eu tivesse acabado de sair. Ninguém mexeu aqui, disse minha irmã, Clara, aparecendo na porta. Ela estava mais velha, mas ainda tinha aquele olhar de menina assustada. Depois que você foi embora, papai proibiu que tocássemos em qualquer coisa sua. Por quê? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Ele disse que você era um fantasma. E fantasmas não merecem ser lembrados. Clara olhou para mim, seus olhos cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Medo? Piedade? Não importava. Eu não estava aqui para ela. Onde está o velho? Perguntei, mudando de assunto. No quarto. Ele passa a maior parte do tempo lá. Diz que não quer ver ninguém. Exceto eu, aparentemente. Ela riu, um som triste. Ele não quer você aqui. Só não tem escolha. Ninguém tem, murmurei, saindo do quarto e indo em direção ao quarto do meu pai. A porta estava entreaberta. Empurrei-a devagar, e lá estava ele, sentado na cama, olhando para uma foto na mão. Era uma foto de família, tirada anos atrás, quando ainda éramos uma família. O que você quer? Ele perguntou, sem olhar para mim. Quero saber por que você me chamou de volta. Eu não te chamei. Então por que estou aqui? Ele finalmente olhou para mim, e pela primeira vez, vi algo além de ódio em seus olhos. Vi medo. Porque eu estou morrendo, ele disse, a voz quebrada. E eu não quero morrer sozinho. A revelação do meu pai me deixou atordoado. Morrendo? Como? Por quê? Ele não deu detalhes, apenas virou o rosto e disse que não queria falar sobre isso. Mas eu precisava saber. Precisava entender por que, depois de tudo, ele tinha me chamado de volta. Foi então que encontrei o diário. Estava escondido embaixo da cama, em uma caixa empoeirada que parecia não ter sido aberta há anos. O diário era do meu irmão, Lucas, o mesmo que eu quase tinha matado naquela noite fatídica. Eu nunca soube o que aconteceu com ele depois que fui embora. Nunca perguntei. Mas agora, com o diário nas mãos, senti que finalmente teria algumas respostas. As páginas estavam cheias de raiva, de dor, de confissões que eu nunca esperava ler. Lucas escrevia sobre como se sentia traído por mim, como odiava o fato de eu ter fugido, deixando ele para trás. Mas havia algo mais, algo que me fez parar de respirar. Eu sei o que ele fez. Eu sei o que ele esconde. E um dia, eu vou expor ele. O que ele queria dizer? O que meu pai tinha feito? E por que Lucas nunca contou a ninguém? Foi então que ouvi passos atrás de mim. Me virei rapidamente, e lá estava Clara, olhando para o diário em minhas mãos. O que você está fazendo com isso? Ela perguntou, a voz tremula. Eu só queria entender, respondi, me sentindo como um intruso. Você não tem direito de mexer nas coisas dele. Ela gritou, arrancando o diário das minhas mãos. Ele já sofreu o suficiente por sua causa. Por minha causa? Gritei de volta, a raiva explodindo. Eu não pedi para quase matá-lo. Foi um acidente. Um acidente que destruiu nossa família. Ela respondeu, os olhos cheios de lágrimas. Você fugiu, e nós ficamos aqui, lidando com as consequências. Eu não sabia o que dizer. Ela estava certa. Eu tinha fugido. Eu tinha deixado eles para trás. Mas agora, eu estava aqui.
E não ia embora tão cedo. Onde está Lucas? Perguntei, a voz mais baixa, mas ainda carregada de emoção. Clara olhou para mim, seus olhos cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Medo? Tristeza? Não importava. Eu precisava saber. Ele está aqui, ela disse finalmente, a voz quase um sussurro. Ele nunca foi embora. O que você quer dizer? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Ele está no porão, ela respondeu, os olhos cheios de lágrimas. Papai trancou ele lá depois que você foi embora. Ele nunca mais saiu. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Lucas estava aqui? No porão? Por todos esses anos? Por quê? Perguntei, a voz tremula. Porque ele sabia demais, ela respondeu, os olhos cheios de medo. E papai não podia deixar ele contar. Eu não sabia o que dizer. A casa que eu pensava conhecer estava cheia de segredos, de mentiras, de dor. E eu estava no meio de tudo isso, tentando entender, tentando sobreviver. Precisamos tirá-lo de lá, disse finalmente, a voz firme. Você não entende, ela respondeu, os olhos cheios de medo. Ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o Lucas que você conhecia. Não importa, respondi, a voz firme. Ele é meu irmão. E eu não vou deixá-lo lá. Clara olhou para mim, seus olhos cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Medo? Esperança? Não importava. Eu estava aqui. E não ia embora tão cedo. E assim, o segundo capítulo da minha volta para casa começou, com mais perguntas do que respostas, e um passado que parecia determinado a me perseguir. Mas eu estava determinado a enfrentá-lo, não importa o custo. A casa parecia respirar. Cada rangido no assoalho, cada sombra que se movia no canto do olho, era como se as paredes estivessem vivas, observando, julgando. O diário de Lucas ainda estava nas minhas mãos, suas páginas amareladas e cheias de raiva me queimando os dedos. Eu não conseguia parar de ler, mesmo sabendo que cada palavra era uma facada no peito. Ele sabe o que fez. Ele sabe o que esconde. E um dia, eu vou expor ele. O que meu irmão queria dizer com isso? O que meu pai tinha feito que era tão horrível a ponto de justificar trancar o próprio filho no porão por anos? Minha mente fervilhava com possibilidades, cada uma mais sombria que a outra. Mas eu precisava de respostas, não de suposições. Clara estava sentada na cozinha, olhando fixamente para uma xícara de chá que não tocava há minutos. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado em silêncio enquanto eu lia o diário. Ela sabia mais do que estava dizendo, e eu não ia deixar isso passar. Clara, comecei, sentando-me à mesa ao lado dela. Você precisa me contar tudo. O que aconteceu com Lucas? Por que ele está no porão? Ela não respondeu de imediato. Seus dedos tremiam ao redor da xícara, e ela parecia estar lutando contra algo dentro dela. Medo? Culpa? Não dava para saber. Ele mudou, ela finalmente disse, a voz quase um sussurro. Depois que você foi embora, ele ficou diferente. Mais quieto, mais distante. E então, ele começou a falar coisas que não faziam sentido. Que tipo de coisas? Perguntei, inclinando-me para a frente. Ele dizia que papai tinha feito algo horrível. Algo que ele não podia perdoar. Ele tentou contar para mim, mas ela parou, engolindo em seco. Papai o pegou antes que ele pudesse terminar. E então, ele o trancou no porão. Disse que era para o bem dele, para proteger a família. Proteger a família? Repeti, incrédulo. Como trancar o próprio filho no porão pode proteger alguém? Você não entende. Ela explodiu, os olhos cheios de lágrimas. Papai disse que Lucas estava doente, que ele estava inventando coisas, que ele era perigoso. E eu acreditei nele. Eu deixei ele fazer isso. Eu senti um nó na garganta. Clara tinha sido tão jovem na época, tão vulnerável. Ela não tinha como saber o que estava realmente acontecendo.
Mas agora, nós dois sabíamos que algo estava muito errado. Precisamos tirá-lo de lá, disse, a voz firme. Ele não pode ficar trancado assim, não depois de todos esses anos. Você não entende, ela respondeu, os olhos cheios de medo. Ele não é mais o Lucas que você conhecia. Ele está diferente. Diferente como? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Ele fala coisas que não fazem sentido. Ele fica olhando para as paredes, sussurrando para si mesmo. E às vezes ele fica violento. Eu não sabia o que dizer. A imagem do meu irmão, trancado no porão, enlouquecendo lentamente, era demais para processar. Mas eu não podia simplesmente ignorar isso. Ele era meu irmão. Eu tinha uma dívida com ele. Precisamos ver ele, disse finalmente. Precisamos saber o que realmente aconteceu. Clara olhou para mim, seus olhos cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Medo? Esperança? Não importava. Eu estava aqui. E não ia embora tão cedo. Está bem, ela disse finalmente, a voz quase um sussurro. Mas você precisa prometer que vai ter cuidado. Eu prometo, respondi, mesmo sabendo que não tinha ideia do que estava por vir. E assim, nós dois nos levantamos e fomos em direção ao porão. A porta estava trancada, como eu esperava, mas a chave estava pendurada em um gancho na parede. Minhas mãos tremiam enquanto eu a pegava e a inseria na fechadura. O som do mecanismo girando ecoou pela casa, como um aviso. A porta abriu com um rangido, revelando uma escuridão densa e opressiva. O cheiro de mofo e algo mais, algo podre, subiu até nós. Eu peguei uma lanterna que estava em uma prateleira próxima e a acendi, iluminando as escadas que levavam ao porão. Lucas! Chamei, minha voz ecoando nas paredes de concreto. Lucas, você está aí? Não houve resposta, apenas o som de algo se movendo nas sombras. Eu desci as escadas devagar, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Clara ficou no topo, segurando a lanterna para mim, seus olhos cheios de medo. Quando cheguei ao fundo do porão, a lanterna iluminou uma figura encolhida no canto. Era Lucas, mas mal parecia o irmão que eu conhecia. Ele estava magro, pálido, com olhos que brilhavam na escuridão como os de um animal acuado. Lucas, disse, a voz tremula. Sou eu. Seu irmão. Ele olhou para mim, seus olhos estreitando como se tentasse me reconhecer. E então, ele falou, a voz rouca e quebrada. Você voltou. Eu sabia que você voltaria. Estou aqui para te tirar daqui, respondi, estendendo a mão para ele. Vamos sair juntos. Ele olhou para minha mão, e por um momento, pensei que ele ia aceitar. Mas então, ele recuou, seus olhos cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Medo? Raiva? Não importava. Eu não ia desistir. Ele sabe o que fez, Lucas sussurrou, sua voz quase inaudível. Ele sabe o que esconde. E um dia, ele vai pagar. Quem? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Quem sabe o que fez? Mas Lucas não respondeu. Ele apenas recuou mais para as sombras, sussurrando para si mesmo, seus olhos brilhando como faróis na escuridão. Eu sabia que não ia conseguir tirá-lo de lá naquele momento. Ele estava muito longe, muito perdido. Mas eu também sabia que não podia deixá-lo lá. Eu tinha uma dívida com ele. E eu ia pagar, não importa o custo. E assim, o terceiro capítulo da minha volta para casa terminou, com mais perguntas do que respostas, e um passado que parecia determinado a me perseguir. Mas eu estava determinado a enfrentá-lo, não importa o custo. A noite caiu pesada sobre a casa, como se o próprio céu estivesse conspirando para esconder os segredos que ela guardava. Eu não conseguia dormir. Cada som, cada sombra, parecia gritar que algo estava errado. O diário de Lucas ainda estava na minha mente, suas palavras ecoando como um mantra. Ele sabe o que fez. Ele sabe o que esconde. Quem? Meu pai? O que ele tinha feito que era tão horrível a ponto de justificar trancar o próprio filho no porão por anos?
E por que Lucas estava tão quebrado, tão diferente daquele irmão que eu conhecia? Eu precisava de respostas, e eu sabia que não ia encontrá-las sentado no meu quarto, ouvindo o vento uivar lá fora. Desci as escadas em silêncio, evitando os degraus que rangiam. A casa estava escura, mas eu conhecia cada centímetro dela, mesmo depois de tanto tempo. O porão era o único lugar que eu não tinha explorado completamente. Aquele lugar onde Lucas estava trancado, onde ele tinha se tornado uma sombra do que era. Eu precisava voltar lá. Precisava entender. Quando cheguei à porta do porão, ela estava entreaberta. Estranho. Eu tinha certeza de que a tinha fechado depois da última vez. A lanterna ainda estava na prateleira, e eu a peguei, acendendo-a com mãos trêmulas. A luz cortou a escuridão, revelando as escadas que levavam ao abismo. Lucas? Chamei baixinho, descendo os degraus devagar. Estou aqui de novo. Não houve resposta, apenas o som de algo se arrastando no canto mais distante do porão. A lanterna iluminou o espaço, revelando caixas empilhadas, móveis velhos cobertos por lençóis, e, no canto mais escuro, a figura encolhida de Lucas. Ele estava sentado no chão, os braços ao redor dos joelhos, os olhos fixos em algo que eu não conseguia ver. Lucas, disse, aproximando-me devagar. Preciso que você me diga o que aconteceu. O que o pai fez? Por que ele te trancou aqui? Ele levantou os olhos lentamente, e pela primeira vez, vi algo além de medo neles. Vi raiva. Uma raiva profunda, antiga, que parecia ter consumido ele por dentro. Ele matou ela, Lucas sussurrou, a voz rouca e quebrada. Ele matou a mãe. O chão pareceu desaparecer debaixo dos meus pés. Eu engoli em seco, tentando processar o que ele tinha dito. O quê? Perguntei, a voz quase sumindo. O que você está dizendo? Ele matou ela, Lucas repetiu, os olhos brilhando na escuridão. Ele disse que foi um acidente, mas eu sei a verdade. Eu vi. Ele a empurrou. Ela caiu. E ele deixou ela morrer. Minha mente estava girando. Nossa mãe tinha morrido quando eu era muito novo. Eu mal me lembrava dela. Sempre me disseram que tinha sido um acidente, uma queda nas escadas. Mas Lucas estava dizendo que tinha sido meu pai. Que ele tinha feito isso. Por que ele te trancou aqui? Perguntei, a voz tremula. Porque eu sabia demais, ele respondeu, os olhos cheios de lágrimas. Ele não podia me deixar contar. Ele me trancou aqui, disse que eu estava doente, que eu estava inventando coisas. E todos acreditaram nele. Até a Clara. Eu senti um nó na garganta. Tudo fazia sentido agora. O ódio do meu pai por mim, a maneira como ele me expulsou de casa, a forma como ele tratava Lucas. Ele estava tentando esconder o que tinha feito. E ele tinha conseguido, por todos esses anos. Precisamos sair daqui, disse, estendendo a mão para Lucas. Precisamos contar para alguém. Para a polícia. Para qualquer um. Ele olhou para minha mão, hesitando. E então, ouvi um som atrás de mim. Um rangido. Me virei rapidamente, a lanterna iluminando a figura que estava parada no topo das escadas. Era meu pai. Ele estava segurando uma faca, os olhos brilhando com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Eu sabia que você ia estragar tudo, ele disse, a voz baixa e perigosa. Eu sabia que você não ia deixar isso pra lá. Pai, comecei, recuando. O que você está fazendo? O que eu tenho que fazer, ele respondeu, descendo as escadas devagar. Eu não posso deixar vocês dois arruinarem tudo. Não depois de tanto tempo. Lucas se levantou atrás de mim, seus olhos cheios de medo. Ele vai nos matar, ele sussurrou. Ele não vai nos deixar sair. Corra, eu disse, empurrando Lucas em direção ao fundo do porão. Vá. Meu pai avançou, a faca brilhando na luz da lanterna. Eu peguei uma tábua que estava no chão, segurando-a como uma arma improvisada. Ele veio em minha direção, os olhos cheios de ódio, e eu levantei a tábua, bloqueando o golpe da faca.
Você não vai ganhar dessa vez, ele gritou, golpeando de novo. Eu não vou deixar. Eu recuei, tentando manter a distância, mas ele era mais rápido do que eu esperava. A faca cortou o ar, raspando no meu braço. Eu gritei de dor, mas não soltei a tábua. Precisava proteger Lucas. Precisava sobreviver. Lucas, sai daqui! Gritei, desviando de outro golpe. Vai! Ele hesitou, mas então correu em direção às escadas. Meu pai tentou ir atrás dele, mas eu me joguei no caminho, bloqueando a passagem. Você não vai tocar nele, eu disse, a voz firme. Não dessa vez. Ele olhou para mim, os olhos cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Raiva? Desespero? Não importava. Eu não ia deixar ele ganhar. E então, ele atacou de novo. A faca veio em minha direção, mas dessa vez, eu estava pronto. Eu desviei, golpeando com a tábua. Ela acertou o braço dele, e a faca caiu no chão com um barulho metálico. Ele recuou, segurando o braço, os olhos cheios de surpresa. Eu peguei a faca, segurando-a com mãos trêmulas. Acabou, eu disse, a voz firme. Você não vai machucar mais ninguém. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, vi algo além de ódio em seus olhos. Vi medo. E então, ele virou as costas e correu escada acima, desaparecendo na escuridão. Eu sabia que não podia deixá-lo fugir. Eu sabia que ele ia voltar. Mas naquele momento, eu só conseguia pensar em Lucas. Ele estava no topo das escadas, tremendo, os olhos cheios de lágrimas. Vamos, eu disse, estendendo a mão para ele. Vamos sair daqui. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, vi algo além de medo em seus olhos. Vi gratidão. E então, ele pegou minha mão, e nós corremos escada acima, deixando o porão e seus segredos para trás. Mas eu sabia que isso não era o fim. Meu pai ainda estava lá fora, e ele não ia desistir tão fácil. Eu tinha uma dívida com Lucas. E eu ia pagar, não importa o custo. E assim, o quarto capítulo da minha volta para casa terminou, com mais perguntas do que respostas, e um passado que parecia determinado a me perseguir. Mas eu estava determinado a enfrentá-lo, não importa o custo. A noite estava escura, o tipo de escuridão que parece engolir tudo ao redor. Eu e Lucas corremos pela casa, nossos passos ecoando nas paredes vazias. Meu pai tinha desaparecido, mas eu sabia que ele não ia desistir tão fácil. Ele estava em algum lugar, esperando, planejando. E eu não ia deixar ele ganhar. Precisamos sair daqui, eu disse, segurando o braço de Lucas. Precisamos ir para a polícia. Ele não vai nos deixar, Lucas respondeu, a voz tremula. Ele sabe que nós sabemos. Ele não tem escolha, eu disse, mas mesmo assim, senti um frio na espinha. Meu pai era imprevisível, e eu não sabia até onde ele estava disposto a ir. Nós chegamos à porta da frente, mas ela estava trancada. A chave tinha desaparecido. Eu olhei para Lucas, seus olhos cheios de medo. Temos que encontrar outra saída, eu disse, puxando ele em direção à cozinha. Havia uma porta dos fundos que dava para o quintal. Se conseguíssemos chegar lá, talvez tivéssemos uma chance. Mas quando entramos na cozinha, ele estava lá. Meu pai. Ele estava parado na porta dos fundos, uma arma na mão. Não era a faca de antes. Era uma arma de verdade, algo que eu nunca tinha visto ele usar. Seus olhos estavam frios, calculistas, como se já tivesse decidido o que ia fazer. Vocês acham que podem fugir de mim? Ele perguntou, a voz calma, mas cheia de perigo. Vocês acham que podem arruinar tudo que eu construí? Pai, eu comecei, tentando manter a voz firme. Isso já foi longe demais. Você precisa parar. Parar? Ele riu, um som seco e amargo. Eu não posso parar. Não agora. Não depois de tudo que eu fiz para manter isso escondido. Nós sabemos a verdade, Lucas disse, a voz tremula. Nós sabemos o que você fez. Meu pai olhou para ele, e pela primeira vez, vi algo além de raiva em seus olhos. Vi tristeza.
Você nunca deveria ter visto, ele disse, a voz quebrada. Eu nunca quis que você soubesse. Então por que você fez isso? Eu perguntei, sentindo um nó na garganta. Por que você matou ela? Ele olhou para mim, e por um momento, pareceu hesitar. Mas então, seus olhos endureceram novamente. Ela ia nos deixar, ele disse, a voz baixa. Ela ia levar vocês dois e ir embora. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu não podia perder minha família. Então você a matou? Eu gritei, a raiva explodindo. Você matou a mãe da gente só porque ela queria ir embora? Eu não tive escolha. Ele gritou de volta, a voz cheia de desespero. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu olhei para ele, e pela primeira vez, vi o homem que ele realmente era. Não era o pai forte e controlador que eu lembrava. Era um homem quebrado, cheio de remorso, mas que tinha ido longe demais para voltar atrás. Pai, eu disse, a voz mais baixa. Isso já foi longe demais. Você precisa parar. Ele olhou para mim, e por um momento, pareceu hesitar. Mas então, ele levantou a arma, apontando para nós. Eu não posso parar, ele disse, a voz quebrada. Eu não posso deixar vocês dois arruinarem tudo. Eu sabia que não tinha mais tempo para argumentar. Eu sabia que ele ia atirar. E então, eu fiz a única coisa que podia fazer. Eu me joguei em cima dele. A arma disparou, o som ecoando pela casa. Eu senti uma dor aguda no ombro, mas não parei. Eu agarrei a arma, lutando com ele, tentando tirá-la de suas mãos. Ele era forte, mas eu tinha algo que ele não tinha. Eu tinha algo para lutar. Lucas, corre! Eu gritei, segurando meu pai com todas as minhas forças. Vai! Lucas hesitou, mas então correu em direção à porta dos fundos. Meu pai tentou ir atrás dele, mas eu não soltei. Eu não ia deixar ele ganhar. Você não vai machucar mais ninguém, eu disse, a voz firme. Isso acabou. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, vi algo além de raiva em seus olhos. Vi medo. E então, ele caiu no chão, a arma escapando de suas mãos. Eu peguei a arma, segurando-a com mãos trêmulas. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, vi algo além de ódio em seus olhos. Vi tristeza. Eu só queria proteger minha família, ele disse, a voz quebrada. Eu só queria manter vocês seguros. Você não nos protegeu, eu respondi, a voz firme. Você nos destruiu. Ele não respondeu. Ele apenas olhou para mim, seus olhos cheios de algo que eu não conseguia decifrar. E então, ele fechou os olhos, e eu sabia que era o fim. A polícia chegou pouco depois. Lucas tinha conseguido chamar ajuda, e eles encontraram meu pai no chão, inconsciente. Eu estava sentado ao lado dele, a arma ainda na minha mão, mas eu sabia que não ia usá-la. Eu não era como ele. Eles levaram meu pai, e eu e Lucas ficamos para trás, olhando para a casa que já não era mais um lar. Eu sabia que nada ia ser o mesmo depois daquilo. Eu sabia que nós dois tínhamos cicatrizes que nunca iam sarar. Mas eu também sabia que tínhamos uma chance. Uma chance de recomeçar, de deixar o passado para trás e construir algo novo. O que vamos fazer agora? Lucas perguntou, a voz tremula. Vamos seguir em frente, eu respondi, colocando um braço em volta dele. Juntos. E assim, o último capítulo da minha volta para casa terminou, com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza, nós tínhamos sobrevivido. E agora, era hora de viver. Enquanto eu e Lucas estávamos nos preparando para deixar a casa, encontramos uma carta escondida atrás de uma foto na parede. Era da nossa mãe, escrita pouco antes de sua morte. Na carta, ela revelava que tinha descoberto um segredo terrível sobre nosso pai, ele não era nosso pai biológico. Ela tinha tido um caso anos atrás, e meu pai descobriu. Foi isso que levou à briga fatal. Ele não a matou porque ela queria ir embora. Ele a matou porque ela revelou que nós não éramos seus filhos. A revelação foi um choque, mas também uma libertação.
Nós não éramos mais reféns do seu legado de ódio e controle. Agora, éramos livres para seguir nossos próprios caminhos, longe das sombras daquela casa. E assim, nós deixamos a casa para trás, carregando apenas o que realmente importava, a verdade. E, finalmente, a esperança de um futuro diferente.